No 39, quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. O príncipe da paz está dizendo que veio trazer guerra, está com espada na mão. Como assim, meu Deus do céu? Começo dizendo uma coisa para vocês: quem quer vida mole não pode ser cristão. Não sei se essa é uma boa notícia para te dar não, viu? Quem quer vida mole não pode ser cristão. O próprio Senhor colocou condição para segui-lo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Olha só uma condiçãozinha: quem quiser. Ele não obrigou não, viu? Ninguém é obrigado a seguir Jesus não, viu? Então, já digo uma coisa para vocês pais: cuidado de obrigar vossos filhos adultos a seguir Jesus. Cuidado de obrigar vossos filhos adultos a ir na missa, a rezar, a se confessar ou qualquer coisa. Você pai, você mãe deve motivar, dar exemplo, ensinar. Isso sim, é necessário, mas obrigar não. As crianças sim, você deve levar, porque elas não têm condições de decidir. Aí você pai decide por elas, e é justo e necessário, nobre. Mas os adultos não. Eu sei que você, esposa, quantas vezes você quer, se possível fosse, até amarrar seu esposo e levar para a igreja. Vamos, vai amarrado mesmo, mas vai. Vou puxando, vai assim, ó. Vai, tu vem, tu não tem que querer, vem. Pode até dar vontade de fazer isso, mas não funciona não, viu? Esse método não funciona. Porque para seguir Jesus é preciso seguir com liberdade. Porém, quem escolhe seguir Jesus tem que se preparar para as regras, viu? Tem regra. Se no nosso contexto civil, familiar tem regra, o horário dessa missa começar 19 horas. Começamos com a oração, rezamos à vontade, depois, propriamente falando, iniciamos a Santa Missa, que a Santa Missa começa com o nome do Pai. Para seguir Jesus tem regra, e nós cristãos precisamos entender isso. E quem coloca as regras? Jesus. O que está acontecendo na modernidade? Cada um coloca a regra do jeito de seguir Jesus. Cada um coloca a sua regra. Rapaz do céu, não é assim não, viu? A coisa não funciona assim não, viu? Existe regra, e a regra é colocada por Jesus no Santo Evangelho. E aquele que livremente quiser seguir Jesus precisa seguir as regras do Evangelho. Tem duas maneiras de viver: ou seguindo as regras de Jesus, sendo um autêntico cristão, ou não seguindo as regras de Jesus e sendo um pagão da vida. Mas quem escolhe seguir Jesus deve escolher aquilo que Deus escolhe, aquilo que é vontade do Senhor. É por isso que quando alguém escolhe seguir as regras de Jesus, muitas vezes causa até confusão, viu? Briga, contenda, divisão, aí causa até guerra, terceira guerra mundial. E a palavra vai dizer que vai ser inclusive entre os próprios familiares. Vou até ler direitinho aqui para você refrescar aí a sua memória. Simbora nós. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Você já passou, não precisa confirmar não, viu? Tem pergunta que o padre faz, é só para refletir. Você já passou alguma situação dentro de casa
que algum familiar, vivendo algo contrário ao Evangelho, criticou você? Já aconteceu isso alguma vez na vida? Se não aconteceu, vai acontecer, viu? Se não aconteceu, vai acontecer. Porque quando nós vivemos com autenticidade o Evangelho, nós contrariamos aqueles que estão em nossa volta, que ainda não abraçaram a fé. Diferente de nós convivermos com pessoas que já abraçaram a fé, já fizeram experiência com Jesus, é outra coisa. Mas de pessoas que não fizeram experiência com Jesus, rapaz do céu, enxerga o mundo de outro jeito, do jeito errado. Mas o que eu quero que você entenda para esse primeiro momento é isso, que para seguir Jesus tem regra, e a regra é colocada por Ele, e não por outra pessoa, e não por ninguém, é por Ele. Vamos lá para uma coisa bem simples, prática, coisa que eu vou falar agora é simples demais. Segundo a regra do Evangelho, em que consiste uma família? Essa pergunta é difícil demais, viu? Quando você lembra família, segundo a palavra de Deus, você lembra o quê? Um homem, uma mulher e os filhos. Você lembra outra coisa? Eu não lembro. Segundo a regra do Evangelho, segundo a palavra de Deus, a família é composta pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. Isso é Evangelho. Tem gente por aí dizendo que tem outro jeito de ser família. Continue dizendo, até sendo, mas não é o que o Evangelho diz não, viu? Não é a regra do Evangelho não, viu? E não é verdade que em alguns casos, quando alguém diz isso, é até deixado de lado dentro da própria família. Preconceituoso, homofóbico e todos os fóbicos da vida aí, que o povo está todo inventando uma fobia da vida. Não, não é por aí não. Para nós que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, a família é composta de um homem, uma mulher e os filhos. Diferente disso, existe sim, mas não é o pensado por nosso Senhor, não é o que nós professamos, não é o que nós cremos, não é o que a igreja crê. E cada vez mais, nós defendemos aquilo que é a verdade do Evangelho, nós iremos ser perseguidos. Olha só que absurdo, defender a verdade do Evangelho será o suficiente para ser perseguido. Hoje a igreja celebra alguns mártires, entre eles Inácio de Azevedo e mais 39 companheiros se tornaram mártires, defendendo a fé católica. Olha só, os mártires deram a vida defendendo a fé. Comigo e com você não pode ser diferente não, viu? Foram capazes de dar a vida. E eu e você, o que nós somos capazes de perder para honrar o Evangelho, para ser fiel ao Evangelho? Será que no meio que nós estamos, já temos vergonha de dizer isso? Família cristã é um homem, uma mulher e os filhos. Você já tem vergonha? Ou você defende com unhas e dentes, como diz o ditado popular isso? Porque se você tem vergonha, você já se tornou um sem vergonha. Se você tem vergonha, já se tornou um sem vergonha. Porque o autêntico cristão defende a sua fé. E eu estou falando de algo básico, falando de coisas grandes aqui não, viu? Defender a família cristã. Outra coisa básica. Segundo, o que nos ensina o Evangelho. Como é que acontece o processo de namoro cristão?
pessoa se conhece, no convívio, um vai conhecendo o outro, suas limitações, mas também suas virtudes, conhece a família, e na medida que caminham junto, tomam uma segunda decisão: olha, eu acho que você nasceu para mim, eu nasci para você, vamos dar mais um passo? Vamos. Qual é o próximo passo de um namoro cristão? Noivado. Mas nesse processo todo do namoro cristão, tem uma palavrinha que se deve viver, chamada castidade. A regra do evangelho é essa: cristão vive a castidade, se respeita, espera até o dia do matrimônio. Isso é ser cristão. Ou você que está namorando, já tem vergonha de dizer que está vivendo a castidade? Tem namorado, namorada que tem, viu? Vocês estão vivendo a castidade? Aí se torce todo assim, como se estivesse perguntando uma coisa pior da vida. Mas não! Tem pergunta mais simples para um cristão do que está vivendo a castidade? Deveria responder com alegria: estamos, até gritar, estamos, sem medo, sem receio. Essa é a regra do evangelho. Se vive a castidade, um preza pelo outro, um ajuda o outro a não pecar. Essa é a regra do evangelho. Depois do noivado, planeja o quê? O casamento. Marca com quem? Com o padre. Não é com o juiz não, viu? O juiz é depois. Primeiro que é rapidinho, é só ter dinheiro, vai lá, pagou. Problema com o juiz é rapidinho. E tem agenda aberta para qualquer dia e hora. Se não tem num canto, tem no outro. Primeiro agenda com o padre. Cristão, antes de morar junto, busca o padre. Não é o juiz não, viu? Tem cristão que primeiro busca o juiz, depois resolve a vida com o padre. O padre representando a pessoa de Cristo, a pessoa da igreja. Tem regra, viu? Quem quer ser autêntico cristão tem regra. Só que as pessoas estão querendo viver fora da regra do evangelho. Funciona não, viu? Funciona não. Aí quando se vive dentro da regra, aí contraria, inclusive dentro de casa. Inclusive dentro de casa. Vocês acreditam que por aí tem pai que diz assim: olha o conselho do pai para o seu filho. Não casa ainda não, viu? Primeiro mora um tempo junto, depois vocês decidem. Porque vá que não dê certo. Rapaz, que conversa mais fiada é essa? Isso não é conversa de cristão não, viu? O outro não é um objeto onde eu experimento. Não é um pote de sorvete. Deixa eu experimentar se está docinho, está gostoso. Se tiver gostoso, eu tomo o copo todo. Se não tiver, eu jogo fora. Não, o outro não é um objeto de experimento. O outro é uma pessoa. Isso é cristão. Esperar o tempo. Isso é cristão, respeitar o outro. O não cristão é viver de experimento. E é impressionante, quem vive de experimento não sabe o que experimenta. Experimenta tanta coisa que fica com dúvida do que experimentou. Sobretudo você, menina, cuidado de não ser experimento, viu? Cuidado. Tem uns garotinhos por aí querendo experimentar, viu? Corra desses. Corra para bem longe. Você não é experimento de laboratório nem nada. Existe um jeito de ser de Deus. E quando nós fazemos do jeito certinho, nós contrariamos quem está do nosso lado. Inclusive os nossos familiares, se eles não se encontraram com Jesus. Você na faculdade, e você sabe muito bem, você que está, o que significa falar de castidade, de namoro santo, de se confessar sempre.
quem está ao redor até despreza. Você é capaz de ser desprezado para continuar amando a Jesus? Ou você se faz o social com todo mundo só para agradar? Não, Padre, é porque se eu não fizer o social, Padre, eles vão me deixar de canto. Que deixe, mas continue sendo de Jesus. É nesse sentido que o Senhor vai dizer que vai, em vez de levar a paz, vai levar a divisão. A divisão para aqueles que não creem, para aqueles que ainda não abraçaram a fé. E deixa eu dizer uma coisa para você, pai, sobretudo. Chegará um momento, e eu espero que esteja muito longe, mas não sei se está não. Você, para salvar o seu filho, precisará tirá-lo da escola. A ideologia vai estar tão impregnada, sobretudo a ideologia de gênero, vai estar tão impregnada nas escolas, que para você salvar o seu filho, você precisará tirá-lo da escola. Você vai ter coragem ou vai justificar? Meu filho precisa estudar. Ou você vai dar outro jeito? Repito, eu espero que esteja longe disso acontecer, mas chegará esse tempo. Chegará o tempo que, para você não negar o nome de Jesus, você precisará pedir dispensa do seu trabalho. Pedirá conta do seu trabalho. Você é capaz de pedir conta do seu trabalho para não negar Jesus? Você é capaz de fechar o curso na faculdade que você está fazendo para não negar Jesus? Que absurdo! Chegará esse momento. Ou nós seremos fiéis ao mundo, ou nós seremos fiéis a Deus. Que esteja longe de chegar, mas chegará. E quando chegar, que cada um de nós possamos escolher por Deus, escolhermos pela fidelidade a Deus, pela fidelidade à igreja, e não o contrário. Que a Virgem Maria interceda por cada um de nós, para jamais negarmos o Senhor. Se for preciso fazer guerra, no sentido que agora vos explico, que assim façamos, contrariando o mundo e sendo obediente a Deus, porque para seguir Jesus tem regra. A regra não é colocada por nós, a regra é colocada pelo próprio Senhor. Que a Virgem Maria nos ajude, que ela nos ensine, que ela nos acompanhe a morrermos, se necessário for, vivendo a fidelidade ao Evangelho. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.